Quero convidar os irmãos nessa tarde a abrirem a palavra de Deus em Atos capítulo 14. Atos capítulo 14. E nós vamos ler os versículos de 21 até o 23. Atos 14, de 21 até o 23. Vou tentar controlar meu tempo aqui. Atos 14, do 21 até o 23. Na medida que você for encontrando o texto, se você pudesse, coloque de pé para que nós façamos a leitura. Atos 14, do 21 até o 23. A palavra de Deus diz assim: E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Vamos orar mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos mais uma vez por tua palavra que acabamos de ler. Louvamos teu nome, porque o Senhor tem nos dado alimento para os nossos corpos, como nos deste um bom e farto almoço. Agora está diante de nós o alimento para as nossas almas. Nós bendizemos a ti pela tua palavra eterna. Nós agradecemos por tê-la lido. E tendo-a diante de nós para nela meditarmos, nós reconhecemos, ó Deus, que somos incapazes de entendê-la por nós mesmos e de aplicá-la às nossas vidas por nós mesmos. Por isso, nessa tarde, nós queremos orar como o salmista quando dizia: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. E suplicamos que o teu Espírito Santo esteja ministrando aos nossos corações a palavra, que ela não chegue apenas aos nossos ouvidos, mas que se apegue às nossas mentes e corações, e que, regada, Senhor, pela graça do teu Espírito Santo, ela frutifique em uma colheita abundante de obras piedosas, de vidas piedosas, para a glória do teu nome, Senhor. Nós queremos aprender mais nessa tarde, nós queremos ser instruídos por ti nessa tarde, e por isso nós fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus amados irmãos, nessa tarde, a partir desse texto, eu quero falar aos amados irmãos sobre o tema: a vocação bíblica do homem na igreja local. Veja, esta é uma das questões, por incrível que pareça, um tanto espinhosas, para que nós pensemos sobre ela. Veja, a questão que diz respeito ao papel bíblico do homem na igreja local não deveria ser complexa para nós. Ela deveria ser muito tranquila. Nós deveríamos observar essa questão de uma forma completamente pacífica. No entanto, infelizmente, embora a palavra de Deus seja absolutamente clara, embora a palavra de Deus seja transparente sobre este ponto, há sim dificuldades. Qual a razão? Qual a razão para essa dificuldade em falarmos sobre o papel bíblico do homem na igreja local? A resposta é a postura de grande parte dos homens cristãos sobre este tema, sobre este assunto, que não leva em conta os princípios bíblicos para o modo de o homem se posicionar na igreja. As razões para que a postura do homem na igreja não seja determinada pela Bíblia, mas por valores contrários à verdade de Deus, vão desde a ignorância quanto ao ensino da palavra até a mera rebeldia. Por vezes nós não sabemos de fato como a palavra diz que nós como homens devemos nos portar. Não sabemos porque o ensino é negligenciado, porque a palavra de Deus é esquecida, porque o ensino da palavra de Deus é ofuscado por muitas e muitas outras coisas na vida da igreja. Em outras oportunidades, o ensino é ministrado, mas nós simplesmente escolhemos adotar uma outra postura. Simplesmente decidimos optar por uma posição de contrariedade ao que a palavra de Deus diz. Deste modo, grande parte dos homens
assume uma postura que é mais determinada pela sociedade à sua volta e desse modo negligenciam a sua missão dada pelo próprio Senhor sobre como exercer o seu papel na igreja. Isso não é difícil de observar, mesmo em nossas igrejas cristãs evangélicas. E eu vou lhes mostrar como isso não é difícil de observar. Talvez você esteja aí pensando, não, pastor Frank, não é bem assim, o senhor está começando de um ponto muito extremo, o senhor está sendo muito extremista, as coisas não são de fato desse jeito que o senhor está dizendo. Mas eu vou lhes mostrar como isso acontece entre nós. E de uma forma que muitas vezes nós batemos palmas, nós achamos que é muito bonitinho e muito interessante. Querem ver? Em quais das nossas igrejas já não se ouviu a seguinte afirmação: nesta igreja, o departamento mais forte e mais atuante é a união feminina? Na sua igreja não? Então, deste modo, eu espero ter chamado a sua atenção para esta verdade incômoda. Como homens de Deus, como servos de Deus, nós somos obrigados a concordar que em grande parte das vezes a nossa postura sobre como nos comportar na igreja, ela levou a este fato. A verdade, e é uma realidade, de que em praticamente ou talvez em todas as igrejas cristãs evangélicas, e pode-se dizer até nas igrejas cristãs de um modo geral, as mulheres sejam consideradas o departamento mais atuante e mais forte. Aqui, meus irmãos, preste atenção. Aqui não há um ataque às mulheres. Aqui não há um demérito ao trabalho das mulheres. Aqui não há uma crítica ao trabalho das irmãs. Mas há uma constatação de que o nosso papel como homens na igreja local, ele tem sido negligenciado. Isso não é apenas no contexto brasileiro. John MacArthur, por exemplo, em uma das suas obras nos dá um dado sobre a igreja evangélica nos Estados Unidos da América, em que diz ele mais de 60% do público que frequenta regularmente os trabalhos da igreja são mulheres. Experimente ir num culto de estudo bíblico, num culto de oração ou numa escola bíblica dominical na sua igreja e faça uma contagem para ver se o número maior não é de mulheres do que de homens. Geralmente vá numa reunião dos homens da igreja e vá no outro dia da reunião do departamento de mulheres e veja em qual reunião há mais pessoas presentes. Penso que no Brasil e na AICEB, e como dói dizer isso, não temos um cenário diferente. Olhando para o trabalho feito em nossas igrejas, nós percebemos que predominantemente as mulheres têm estado em posições de destaque. Veja, isso não é bom, isso não é bíblico. Sim, obviamente, certamente há um papel importante para a mulher na igreja local. Certamente elas devem ser encorajadas a servir ao Senhor e o seu trabalho deve ser valorizado. Mas se as mulheres estão à frente dos homens, estamos vendo a ordem divina ser subvertida na igreja local. Deus diz na sua palavra, Deus os fez homem e mulher, Gênesis 1:27. Deus deu ordem a Moisés para que escolhesse 70 anciãos, Números 11:16-29, para que o auxiliassem na liderança do povo. Cristo escolheu 12 discípulos para caminharem com ele e serem chamados apóstolos, Mateus 10:1-4, e depois enviou 70 discípulos, Lucas 10:1-12, para anunciar o evangelho. O Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes sobre os homens, Pedro diz em Atos 2:14-15. Paulo e Barnabé promoveram nas igrejas a eleição de presbíteros ou anciãos, Atos 14:23. Assim sendo, desde a criação até o estabelecimento da igreja neotestamentária, nós vemos um padrão de liderança masculina na igreja local.
As mulheres, como dito, certamente têm um papel importantíssimo. Certamente são honradas, dignas, preciosas na obra de Deus. Mas sempre que estiveram liderando a igreja à frente do povo de Deus, isso aconteceu por negligência dos homens que renunciaram ao seu papel estabelecido pelo Senhor. Aqueles que defendem, por exemplo, e nós não vamos discutir isso aqui, não é o objetivo, isso também é fórum para um outro momento, uma discussão mais ampla, mas aqueles que tomam, por exemplo, o exemplo de Débora no livro dos Juízes para falar de liderança feminina na igreja e de ordenação até ao ministério por parte de mulheres, se esquecem que o Senhor disse a Débora que estava lá fazendo um trabalho, porque num período caótico da história do povo de Deus, completamente desordenado, que era o livro dos Juízes, onde está dito lá de forma muito clara, cada um fazia o que bem entendia. Deus diz para ela, vá chamar Baraque para lutar contra os inimigos. E aquele homem foge da sua responsabilidade. Se você não for comigo, eu também não irei. E ela diz, então você não vai ter a honra de vencer o inimigo. Todas as vezes que as mulheres assumiram a proeminência, isso evidenciou uma falha nossa na igreja. Uma renúncia nossa a um papel estabelecido por Deus na igreja. Mulheres foram dadas por Deus como ajudadoras, auxiliadoras, para que o homem cumpra a sua missão estabelecida desde o princípio da criação. Em Gênesis 2,18 a palavra diz, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Não há menosprezo ao papel da mulher. E de maneira gloriosa, Deus usa a expressão auxiliadora, a ponto de que em outros textos bíblicos, quando a palavra diz, o Senhor é o meu auxílio, a palavra que é, a raiz da palavra auxílio é da mesma raiz da palavra auxiliadora de Gênesis 2,18. Ou seja, as mulheres exercem um papel importantíssimo, também ilustrando aquilo que Deus faz e é para o seu povo. Então, dado o nosso cenário real, torna-se sim um desafio maior do que deveria ser abordar o tema da vocação bíblica para o homem na igreja local. Mas nós faremos isso, buscando a graça de Deus e olhando para o exemplo de um homem extraordinário, aquele que pôde dizer com palavras firmes e verdadeiras, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 11:1. Sim, observando o exemplo de Paulo, que vamos considerar qual o papel do homem na igreja local. Em sua primeira viagem missionária, depois de ordenados, depois de estabelecidos pelo Espírito Santo através do ministério da igreja de Antioquia da Síria, Paulo e Barnabé percorreram diversas cidades e adentraram a uma região chamada Licaônia, que na verdade era parte da Galácia, e ali pregaram a palavra de Deus, estabeleceram igrejas locais, sofrendo terrivelmente por causa desse trabalho. Quando nós lemos aquele trecho da palavra de Deus, nós vemos que aqueles homens, e especialmente o apóstolo Paulo, sofreu terrivelmente na constituição de igrejas. E é precisamente desse trecho onde nós vamos aprender 4 verdades sobre a nossa atuação como homens, atendendo ao chamado bíblico para o homem na igreja local. Há 4 verdades que o texto de Atos capítulo 14, versículos de 21 a 23 nos mostra. Mantenha a sua Bíblia aberta no texto, por favor. Em primeiro lugar, a vocação bíblica para o homem na igreja local é um chamado para o amor sacrificial pela igreja, versículo 21. Em segundo lugar, é um chamado para edificação da igreja, versículo 22. Em terceiro lugar, é um chamado para o governo da igreja, versículo 23. E por fim, é um chamado para a intercessão a favor dos servos de Deus que trabalham, que atuam na igreja. Vamos então olhar o nosso texto e a partir deste texto bendito aprender sobre o chamado bíblico para o homem na igreja local, a vocação bíblica para o homem na igreja local.
A primeira coisa que o texto nos diz então é que esta vocação bíblica para o homem na igreja local é um chamado para o amor sacrificial pela igreja. Versículo 21, a palavra diz assim: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. E Antioquia aqui é a Antioquia da Psídia, uma cidade diferente da primeira Antioquia mencionada no capítulo 13. Veja, o que está acontecendo aqui? Preste bem atenção. Paulo e Barnabé chegam até uma cidade chamada Derbe. E chegando até esta cidade chamada Derbe, eles compreendem que o seu primeiro trabalho, a sua primeira viagem missionária na ida está concluída. Então o que eles fazem? Veja, curiosamente, Barnabé e Paulo foram perseguidos em cada uma das cidades mencionadas neste versículo. Em Antioquia da Psídia, no capítulo 13, versículo 50, eles foram expulsos da cidade. Em Icônio, capítulo 14, versículo 5, eles tiveram que fugir da cidade porque as pessoas estavam se organizando para apedrejá-los. E em Listra, Atos capítulo 14, versículo 19, a palavra de Deus diz que Paulo foi apedrejado até ser dado como morto. Então há uma escalada, há um crescente de dificuldades, há um crescente de problemas, há um crescente de sofrimentos por parte de Barnabé e principalmente de Paulo. Mas quando eles caminham até Derbe e pregam o evangelho ali, o que eles fazem? Eles não procuram outro caminho, eles não procuram outra rota, mas ali diante do Senhor o que eles dizem? Agora vamos voltar pelas cidades nas quais nós passamos pregando a palavra. Por quê? Porque a igreja estava estabelecida em cada uma daquelas cidades. O sofrimento, a dor, a dificuldade, o apedrejamento, a perseguição não impediu Paulo de voltar àquelas cidades para cuidar da igreja. O amor de Paulo pela igreja estava acima do interesse pela sua própria vida. Escrevendo ou falando aos anciãos da igreja de Éfeso, no capítulo 20, versículo 24, o apóstolo Paulo faz uma declaração corajosa, firme, poderosa. Ele diz: em nada considero a minha vida como preciosa, desde que eu esteja proclamando, anunciando a palavra de Deus, não considero a minha vida como preciosa. Foi o mesmo Paulo que disse: tudo suporto por amor aos eleitos de Deus. Foi o mesmo Paulo que em Colossenses capítulo 1, versículo 24, fez uma das declarações de amor mais intensas e mais ardentes à igreja. Ele diz ali: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que me resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Paulo amava mais a igreja do que a si mesmo. Paulo estava entregando a sua vida, morrendo, suportando terríveis sofrimentos por amor à igreja. Ele entende que esse suportar sofrimentos é completar o que resta das aflições de Cristo. E isso não significa que o sacrifício de Jesus não foi completo, mas que por amor à sua igreja, Deus deixou para cada um dos seus filhos uma porção de sofrimento em favor do seu povo. Deste modo, o homem de Deus é chamado para amar a igreja, colocando os interesses da igreja, o bem da igreja, o desenvolvimento da igreja, o fortalecimento da igreja, a vida da igreja acima da sua própria vida. Por que nós somos tão negligentes com o trabalho da igreja? Por que nós preferimos cuidar dos nossos interesses do que cuidar da igreja? Por que nós esperamos que outra pessoa vá e faça o trabalho? Porque, infelizmente, em muitas e muitas ocasiões, nos falta amor pela igreja. Nós somos homens que estamos interessados com muitas outras coisas, com diversas outras coisas, em geral coisas relacionadas aos nossos próprios interesses, às nossas próprias vontades, mas o nosso papel, o nosso chamado como homens de Deus em relação à igreja local é de dar a nossa vida por ela. Amar a igreja.
a ponto de sacrificar a vida por ela. Você pensa a respeito do seu chamado deste modo? Mas muito frequentemente nós, homens, nós somos aqueles que mandamos os nossos filhos para a escola bíblica dominical com a esposa enquanto nós ficamos em casa. Nós muitas vezes somos aqueles que vemos a nossa esposa sair com os nossos filhos para o culto de estudo bíblico e somos nós que ficamos em casa. Nós somos aqueles que olhamos a nossa esposa indo para o culto de oração e somos nós que ficamos em casa. Isso é terrível. Amar a igreja. Amar a igreja como Jesus amou a igreja. Sobre o casamento, o apóstolo Paulo diz que o marido deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a sua vida por ela. E se nós devemos amar como nosso Senhor amou, e Paulo diz: imitem, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Parte da imitação de Paulo era dar a vida pela igreja, a ponto de que em 2 Timóteo 4,6 ele diz: agora a minha vida está sendo derramada como uma oferta líquida, uma libação em favor do povo de Deus. O nosso chamado é para amar a igreja. O nosso chamado é para dar a vida por ela. O nosso chamado é para nos entregar em favor dela. Mas Paulo diz mais, ou Lucas diz mais, falando aqui sobre o exemplo de Paulo. Este é um chamado para a edificação da igreja. Versículo 22, observe a palavra. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Veja, Paulo estava envolvido na edificação da igreja. Paulo amava a igreja e estava disposto a dar a vida por ela, mas entendia que o seu papel como homem de Deus era um papel de contribuir na edificação da igreja. Meus amados irmãos, prestem atenção, não foi às mulheres que foi dado esse papel de edificar a igreja, não foi às mulheres que foi entregue o trabalho de fundamentar, de fortalecer a igreja na palavra de Deus, na boa teologia, na sã doutrina, foi aos homens. As mulheres têm sim um papel importante na igreja, um trabalho importante. Elas devem ensinar umas às outras, elas devem ensinar as moças mais jovens, elas devem ensinar as crianças. E eu, pelo menos, penso que em alguns contextos não há um problema de uma mulher ministrar o estudo bíblico, até para alguns homens, enfim. Agora, o papel predominante, primordial de ensino na igreja não é da mulher, é meu, é seu, é de cada um de nós. Aqui há 3 verbos, nesse versículo 22, que nos mostram como Paulo atuou na edificação da igreja e como nós temos que atuar. Na nossa versão revista atualizada, esses 3 verbos estão muito claros. O texto diz assim, preste atenção: fortalecendo primeiro, e depois mostrando, ou melhor, e depois exortando-os, e por último mostrando. Se alguém tiver cuidado de examinar o texto grego, vai perceber que o terceiro verbo, a terceira palavra mostrando, ela não está lá no texto grego. Mas por que os tradutores da Bíblia normalmente a colocam? Porque a forma com que a expressão é construída lá, a forma com que a sentença é construída vai determinar que Paulo estava, através da palavra de Deus, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, estava ensinando aqueles homens algumas verdades importantes. Então ele estava abrindo a escritura para eles, abrindo a palavra para eles. Como Paulo trabalhou na edificação da igreja aqui, como eu e você temos que trabalhar? Em primeiro lugar, o texto bíblico diz que Paulo fortaleceu a alma dos discípulos. Veja, fortalecendo a alma dos discípulos. Literalmente, a expressão traduzida por fortalecendo tem a ideia de assentar a fé sobre algo, sobre alguma coisa. Então Paulo estava ali colocando a fé, ou seja, robustecendo, estava reafirmando a fé daqueles irmãos. A ideia é, Paulo estava acrescentando mais fé à fé daquelas pessoas. Paulo estava colocando gás na fé daqueles irmãos.
Paulo estava acrescentando energia à fé daqueles irmãos. Assim, o nosso papel como homens bíblicos é o de fundamentar, afirmar a fé da igreja. É o de trabalhar para que a nossa igreja seja cada vez mais consolidada na fé. É meu papel como pastor, mas é papel de cada homem, de cada um de vocês. Não é papel das mulheres predominantemente, não, é nosso papel. Fortalecer, robustecer, encorpar, acrescentar mais fé à fé dos nossos irmãos. Daqui a pouco a gente vai ver como é que nós fazemos isso. A segunda coisa que Paulo fez nesse trabalho de edificação da igreja, ainda no verso 22, Paulo estava exortando os discípulos, ou seja, lhes estava encorajando. A exortação era a palavra de ânimo, de vigor, era a palavra de encorajamento para os crentes. O sentido da palavra é assim: é ficar ao lado de alguém para animá-lo. É tipo assim, aquele corredor que já vai meio cansado, e aí de repente ele ouve alguém do lado dele: vambora, vambora, você vai conseguir, vamos em frente, persevere, continua, não desista, não desanime, siga em frente, vamos, porque a exortação é a palavra dirigida ao coração e que estimula a vontade. Então, como homens de Deus, nós devemos ser encorajadores uns dos outros, animadores uns dos outros. Quantos irmãos nossos não estão desanimados, não estão abatidos, não estão entristecidos, e somos nós que carregamos a responsabilidade de estimulá-los, de falar aos seus corações, de encorajá-los a uma continuação na corrida cristã. O papel de encorajar a igreja é dos homens. Por isso os homens devem ser o departamento mais animado, o mais forte, o mais alegre, o mais disposto, o mais determinado. E é trágico quando alguém diz: a união feminina é o departamento que puxa essa igreja. Amém. Que elas continuem fazendo trabalhos extraordinários como fazem, que elas não deixem de trabalhar, mas que nós não as deixemos com o peso de carregar uma responsabilidade que é nossa, meus irmãos. Terceiro, Paulo lembrou a igreja de que o acesso ao reino de Deus é carregado de sofrimentos. E eu não quero trabalhar na linha aqui de falar sobre o lugar do sofrimento na vida cristã. Certamente Deus vai nos dar a oportunidade de pensar sobre isso, nós já pensamos sobre isso, mas eu quero tocar no seguinte ponto aqui. O texto diz: mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Aqui eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Paulo conduziu a igreja a refletir sobre a palavra de Deus. É aqui exatamente que entra a construção, a forma com que Lucas arranjou no texto grego, para dizer que foi abrindo a escritura para a igreja, que Paulo mostrou para aqueles irmãos o que era necessário para entrar no reino de Deus. Veja, Paulo estava conduzindo a igreja à palavra. Como homens bíblicos, nós temos a responsabilidade de exercer predominantemente o ministério de ensino na igreja. Nós temos a responsabilidade de ser os principais mestres, os principais ensinadores, os principais doutrinadores da igreja. E talvez você diga: não, isso é trabalho de pastor, isso é trabalho de missionário, isso é trabalho de educador cristão. Não, esse é um trabalho de cada homem. Cada homem de Deus, cada servo de Deus, cada filho de Deus é um vocacionado, é um chamado para atuar na igreja como instrutores, como ensinadores do rebanho de Deus. Em Colossenses capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo e instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Para toda a igreja. Então nós, homens de Deus, temos a responsabilidade de ensinar a igreja.
As mulheres têm o seu lugar no ministério, mas predominantemente os homens devem ministrar a palavra. Os homens devem ser os mais preparados doutrinariamente para defender a igreja das heresias, dos falsos ensinos, dos falsos mestres. Mas nós não vamos conseguir ser isso se nós não estudamos a palavra. Por isso Paulo diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Nós não vamos fazer isso, nós não lemos a palavra, se não meditamos na palavra, se não vamos aos cursos de estudo bíblico, se não vamos à escola bíblica dominical, se não vamos ao culto solene para ouvir a ministração da palavra, nós não vamos ser bons instrutores do povo de Deus. Então, o chamado para o nosso trabalho na igreja local é um chamado para a edificação da igreja. Fortalecendo, encorajando, animando e ensinando a palavra, mostrando a palavra. Os homens devem ter a capacidade de abrir a Escritura Sagrada e ensiná-la. Você não precisa ser um mestre como Calvino, um gênio da exposição bíblica como Lloyd Jones. Você não precisa ser um Augusto Nicodemos da vida, nem um Hernandes Dias Lopes. Você não precisa ser um Enoque Vieira de Santana da vida. Outros grandes pregadores que nós temos na história da ICEB e atualmente na nossa denominação, mas você precisa ter a capacidade de abrir a palavra de Deus e ensiná-la aos filhos de Deus. E como o pastor Robson vai falar sobre o papel do homem na família, eu nem vou falar do seu ministério de ensino na sua casa, porque ele fará isso, tenho certeza. Terceiro, Paulo disse que nós somos chamados para governar a igreja, para o governo da igreja. Versículo 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. O governo bíblico da igreja por presbíteros ou anciãos não é uma invenção humana, mas uma designação divina. Nós já vimos que desde Êxodo, lá nos livros da lei, passando por toda a história do povo de Deus, o governo, a liderança do povo de Deus foi entregue para homens que eram lá no Antigo Testamento chamado de anciãos. E quando o Antigo Testamento foi traduzido, foi ali do hebraico, foi traduzido para o grego na versão chamada Septuaginta, o termo que era anciãos lá, como no hebraico, ele foi traduzido por presbíteros, que é a mesma ideia de anciãos no Novo Testamento. Paulo e Barnabé, ao estabelecer um governo de anciãos, de presbíteros, de homens experientes na igreja, simplesmente aqueceram, aceitaram, simplesmente obedeceram àquilo que Deus outrora já havia estabelecido. Conforme vimos na introdução desse estudo, desde a criação do mundo, desde a formação do homem e a mulher, Deus entregou ao homem o papel de governo e fez da mulher a sua ajudadora. Eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Nós sobrecarregamos as nossas mulheres com papéis que não são os dela. E por isso elas sofrem. E por isso muitas vezes nós as colocamos numa condição de pecar contra Deus. Porque muitas mulheres, e eu não estou falando de mulher A, B ou C, mas muitas vezes na igreja as mulheres assumem até uma posição de soberba em relação aos homens. Conversando certa vez com um pastor, ele estava muito incomodado com o fato do departamento local de mulheres da sua igreja estar fazendo piadinhas com o departamento de homens. Porque, segundo elas, o departamento era muito fraquinho em relação ao trabalho delas. Se as mulheres estão governando as nossas igrejas, é porque nós estamos falhando no nosso papel como homens. Isso é triste. Isso é muito triste. Na igreja local, vemos esse mesmo padrão ser determinado por Deus. Como homens bíblicos, temos a responsabilidade de governar nossas igrejas, tendo mulheres fiéis, tementes, amorosas, zelosas, comprometidas com o Senhor, como nossas auxiliadoras idôneas, cooperadoras, ajudadoras, assim elas sempre foram. Mas é exemplar, é pedagógico,
É instrutivo que quando as primeiras igrejas foram estabelecidas, Paulo e Barnabé, sob a direção do Espírito Santo, colocaram na igreja um governo de homens para que essas igrejas fossem governadas. Por que há tantas mulheres então à frente de trabalhos, aí encarando as coisas, levando tudo adiante? Porque muitas vezes quando o pastor chega para conversar com o homem dizendo: meu irmão, nós precisamos do seu trabalho aqui, o homem dá 1000 desculpas e foge da sua responsabilidade. Negligentes, omissos, falhos, pecando contra Deus, ofendendo a Deus e conduzindo mulheres de Deus a pecar contra o Senhor também. Nosso chamado é um chamado para amar a igreja, para edificar a igreja e para governar a igreja do Senhor, como seus representantes. Talvez você nunca tenha atentado para uma coisa muito simples. Quem é o rei e senhor da igreja? Quem é o rei e senhor da igreja, irmãos? Quem é? Jesus, certo? Maravilha. Vocês se lembram ontem quando eu falei que Deus, quando concluiu a construção, a criação do mundo, Ele colocou o homem como um símbolo do seu domínio no mundo? Vocês se lembram disso? Prestem bem atenção numa coisa. Por que Deus entregou a liderança da igreja para homens e não para mulheres? Porque quando um homem está à frente da liderança da igreja, governando a igreja, isso é um símbolo de que o rei da igreja é um homem, o homem perfeito, Jesus Cristo. Portanto, se nós abdicamos disso, nós ofendemos a honra do nosso Senhor. Talvez você nunca tenha atentado para esse fato. Talvez você nunca tenha pensado nisso. E essa é uma das razões pelas quais a ideia do pastorado feminino é uma das coisas mais abomináveis que se possa pensar. Porque é uma usurpação de uma simbologia que nos remete a pensar em Jesus Cristo, nosso Senhor, como Rei e Senhor da igreja. Então nós somos chamados para exercer com primazia o ministério de ensino na igreja. E nós somos chamados para exercer de maneira clara, categórica, o governo da igreja, como uma representação do governo de Cristo sobre a sua noiva. Por fim, quarta lição que nós temos no texto, sobre o nosso chamado bíblico para atuação na igreja local. Do exemplo de Paulo, nós aprendemos que este é um chamado para intercessão em favor dos servos de Deus que servem à igreja. Última parte do versículo 23. A palavra diz assim: depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Nosso texto termina com Paulo e Barnabé apresentando diante de Deus, pela oração e jejum, os líderes recém-eleitos para governar a igreja. Nosso papel, como homens de Deus, como homens crentes, é o de orar e jejuar em favor de todos os servos de Deus que por Ele foram instituídos no cuidado da igreja. E aqui está mais uma coisa terrível. É que nós não temos vergonha nenhuma de dizer que nas nossas igrejas as pessoas que mais oram são as mulheres. Nós até elogiamos isso, mas também não deveria ser assim. Os homens deveriam ser os maiores intercessores da igreja. Os homens deveriam ser aqueles que estavam acima de quaisquer outros grupos, mulheres, jovens, adolescentes, obviamente crianças. Os homens deveriam ser o farol, um guia, uma luz no sentido de guiar a igreja na oração. Mas onde você estava no último culto de oração da sua igreja? Pastor, eu trabalhei o dia todo, você não sabe o que eu faço, eu estava tão cansado. E a sua mulher que ficou em casa, limpando casa, fazendo comida, lavando roupa, cuidando de 10 meninos, tomou banho, se arrumou, colocou a Bíblia debaixo do braço e foi para a igreja bonitão.
Eu convivo com um homem de Deus e eu posso falar dele. Poderia falar de muitos outros, mas eu vou falar dele porque muitos aqui o conhecem. Talvez alguns não conheçam, outros irmãos da igreja, mas muitos conhecem um homem chamado Birajara de Jesus, um médico. E se você chegar na igreja cristã evangélica El Shaddai, lá em São Luís, e olhar e começar a procurar quem é um médico que tem lá, você tem alguns, você não vai encontrar, não vai distingui-los dos outros irmãos, pela simplicidade deles. Alguns aqui conviveram com ele desde a juventude dele, quando ele foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Aquele homem tem 70 anos. Ele sai da sua casa todos os dias 6 horas da manhã, 6:30 da manhã no máximo. Ele normalmente atende em três locais de trabalho. Em 3 locais de trabalho durante o dia. No último local de trabalho dele, ele fica até às 18 horas e 30 minutos. Às 18 horas e 30 minutos, 18h40, às vezes 19 horas, ele consegue sair de lá. Ele liga para a esposa dele: se arrume, eu estou passando para buscar você para ir para a igreja. E nunca falta aos cultos regulares da igreja. E certa vez ele disse para mim: pastor, eu saí 6:30 da manhã da minha casa, eu não fui na minha casa hoje ainda, eu fui buscar a Josimeire, nós estamos aqui agora, eu estou exausto, mas eu não fui na minha casa, porque se eu fosse eu não saía de lá, de tão cansado que eu estou. 70 anos de vida. Às vezes ele chega na igreja andando com dificuldades por conta de problemas na coluna que ele já tem. E quando termina os cultos, viu, Marinaldo? Quando termina os cultos, às vezes tem uma fila de 5, 6, 7 pessoas para ele atender depois dos cultos. Ele senta numa mesinha lá numa sala e vai atender os irmãos. Recentemente eu disse para ele: uma das maiores bênçãos que Deus me deu na vida foi estar aqui e aprender a ser cristão com o Senhor. O que você fez no último culto de estudo bíblico da sua igreja? O que você fez na última vigília que aconteceu na sua igreja? Você estava lá? Se o seu cristianismo fosse observado agora pelas marcas deixadas no seu joelho, pelo tempo que você passa de joelhos no chão orando, você seria visto como um bom cristão? Conta-se na igreja primitiva que Tiago, lembra do pastor Josué Lima dizendo isso para a gente lá no seminário? Tiago era chamado de o cristão dos joelhos de camelo, porque aquele homem passou tanto tempo em oração diante de Deus que os seus joelhos se deformaram, achataram, ele tinha dificuldades para andar. Na casa de John Knox, na Escócia, que todos conhecem como um grande pregador lá em Edimburgo, a casa de John Knox aqui, o castelo da Rainha Maria, que era inimiga mortal dele, lá de frente para a casa dele. E curiosamente, havia na casa dele havia um quartinho, um cantinho lá, que era o quarto de oração de John Knox. E está lá, você chega, você entra, o piso da casa é de tábuas de madeira. E quando você entra naquele quartinho, há um ponto lá naquele tabuado, naquele piso, que há 2 marcas assim mais claras. E lá está escrito assim: era o lugar onde John Knox colocava todos os dias os seus joelhos para orar. As marcas estão lá. Outro homem de Deus chamado Leonardo Ravenhill disse certa vez que se você diz que é um cristão e Leonardo Ravenhill, por que tu fizeste isso comigo? Se você é um cristão e você gasta menos de 2 horas por dia com oração, você é uma fraude como cristão. Somos chamados a ser os maiores intercessores na igreja de Jesus Cristo. Nós não podemos negligenciar a nossa tarefa como intercessores, como homens de oração. Isso é mais do que uma responsabilidade, isso é um grande privilégio, orar por aqueles que estão na obra de Deus juntamente conosco, aqueles que servem ao Senhor, pelos nossos líderes, mas por todos os cristãos de uma forma geral também. E eu preciso concluir esta minha palavra nessa manhã. E tentarei fazê-lo de uma maneira muito breve, apontando 3 atitudes ou 3 necessidades nossas para que esse nosso papel na igreja local seja cumprido com êxito. Primeiro, nós precisamos abandonar uma posição determinada por fatores extra-bíblicos e abraçar o ensino da palavra de Deus sobre o papel do homem na igreja local.
É a Santa Escritura, meus amados irmãos. É a palavra de Deus que dita para o homem crente como ele deve atuar na igreja onde Deus o plantou e o colocou para servir. Pouco importa se o mundo vai dizer, isso é machismo, isso é cultura patriarcal, isso é blá, 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 não importa isso, o que importa é o que a palavra de Deus nos diz. Nós não vamos prestar contas diante de Deus pelo que o mundo diz a nosso respeito, mas por aquilo que Deus diz a nosso respeito. Então se apegue à palavra. Saia daqui com a palavra no seu coração, na sua mente, dizendo, eu vou assumir o meu papel como homem na minha igreja. Segundo, nós precisamos nos comprometer com modelos bíblicos de atuação masculina na igreja local. Bons exemplos devem ser imitados. Se há na sua igreja um bom exemplo de trabalho masculino, do papel do homem na igreja, siga esse bom exemplo. Bons exemplos são necessários, nós devemos segui-los. Vá atrás de um homem de Deus. Não importa quantos anos você já tenha, ou quão poucos anos você tenha, mas se há na sua igreja um homem de Deus, um homem piedoso, que cumpre o seu papel na sua igreja, vá atrás dele, siga-o, imite-o, procure seguir o seu exemplo. Vá atrás da história, leia, busque, pesquise, peça indicações do seu pastor, observe. Siga bons exemplos. Terceiro, nós precisamos ensinar a palavra de Deus em nossas igrejas, de tal modo que tenhamos gerações de homens prontos a obedecer o chamado de Deus para a masculinidade na igreja local. Preste atenção, nós devemos ensinar a palavra às nossas igrejas, às nossas meninas, aos nossos meninos, aos nossos adolescentes, aos nossos jovens, às nossas mulheres, e nós precisamos ensinar e ensinar e ensinar, até que os nossos meninos, desde os bebezinhos que estão nascendo, aqueles que já estão entendendo mais as coisas, até os rapazes, os jovens que andam conosco, eles aprendam o que significa ser um homem trabalhando na igreja, até que eles nos olhem e digam o seguinte: eu sei o que é ser um homem, porque eu aprendi da palavra e aprendi pelo exemplo do irmão José, do irmão João, do irmão Francisco, do irmão Pedro, do irmão Sebastião e de homens de Deus que vivam como homens de fato na igreja local. Há uma crise em nossas igrejas, porque há uma crise que está presente na sociedade de forma geral. Homens que estão ficando cada vez mais feminilizados, homens que não aguentam o tranco, homens que não aguentam pancada, meninos que se frustram e que entram em buracos emocionais e espirituais por quaisquer coisas, por besteiras, e isso em grande parte é culpa nossa, porque nós não estamos lhes ensinando sobre como ser homens de acordo com a Bíblia. Vão em nossas classes de crianças e vejam quantos homens estão lá ajudando a ministrar a palavra. Os nossos meninos, os nossos futuros rapazes, os nossos futuros homens só recebem exemplos de mulheres. Eu duvido aqui se na sua igreja 80% dos que trabalham em departamentos infantis não são mulheres. 90% eu duvido se não é. Eu estou mentindo? É preciso ter muito cuidado em saber quem vai servir, não é colocar qualquer um no departamento infantil, mas homens como você de cabelo branco, homens como outros que estão aqui que não estão com cabelo branco, mas são homens sérios, honrados, honestos. Vocês precisam estar com essas crianças, vocês precisam andar com os adolescentes, vocês precisam andar com os jovens, vocês são os exemplos de piedade, de devoção a Deus, de amor à igreja que eles precisam. Nós precisamos ensinar a palavra e guiar os nossos meninos, as nossas meninas, para que quando elas forem escolher um homem para casar, elas escolham um homem de verdade. Elas mesmas saibam: opa, essa criatura aí, esse sujeito aí desse jeito, eu não quero casar com isso não, eu não quero nem conversa com isso aí. Para que eles saibam
quando nós partirmos e já não estivermos aqui, que serão eles, que serão as pessoas que levarão a causa do reino de Jesus Cristo nesse mundo adiante. Esse é o nosso papel, é o nosso chamado, é a nossa vocação para a atuação na igreja local. Eu sei que nós temos muito para fazer. Há muita coisa para mudar. Mas eu quero deixar uma palavra consoladora para você aqui. O Senhor quer mudar, Ele quer transformar. Ele quer colocar as coisas de acordo com a palavra dEle. Nós só precisamos aquecer a vontade dEle, aceitar o propósito dEle e seguir as suas ordens e instruções. O Espírito Santo está conosco para nos guiar, para nos capacitar, para nos guiar em tudo. Então, nessa tarde, a palavra que eu deixo a cada um dos irmãos aqui, porque eu já disse para mim mesmo, e eu tenho martelado há quase 10 anos como pastor de uma igreja local, é exatamente essa: nós precisamos de homens bíblicos que amem a igreja, sejam dispostos a dar a vida por ela. Nós precisamos de homens que se coloquem no papel de edificadores da igreja. Nós precisamos de homens que se coloquem no papel de líderes da igreja e de homens que sejam intercessores pela igreja do Senhor. Se você me perguntar, pastor, o senhor já conseguiu ver essas coisas acontecendo na tua igreja, irmãos, numa porção muito pequena. Mas eu continuo insistindo. Insistindo. Vamos orar ao Senhor, nosso Deus. Nessa tarde nós queremos te dar graças pela tua palavra. Ela muitas vezes é dura conosco. Ela muitas vezes nos confronta e desvenda, descortina, abre os nossos olhos para realidades nas quais nós temos ofendido a Ti, que nós sequer muitas vezes imaginamos. Mas a Tua palavra é viva e eficaz, e como ela mesma diz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, enfim, Senhor, ela é palavra poderosa. Por isso nós estamos na Tua presença nessa tarde para reconhecer as nossas faltas, os nossos pecados. Se não temos exercido o nosso papel como homens do Senhor na igreja local, ó Deus, nos perdoa e nos dá graça para que assim possamos fazê-lo. A começar de mim e por cada um dos Teus filhos aqui, eu te peço, perdoa-nos o que nós temos falhado e dá-nos graça para cumprir bem a missão que nos tem entregue. Ó Santo Deus, olha por nossas igrejas cristãs evangélicas representadas aqui por todas as demais e acende uma chama nos corações de cada homem cristão evangélico, onde quer que eles estejam, para que eles possam voltar-se para o Senhor e atender o Teu chamado para o trabalho na Tua igreja, Senhor. Nós dependemos de Ti. Por isso, humildemente, nós suplicamos essas coisas em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, que Deus em Cristo os abençoe. Que Deus nos dê graças para que possamos cumprir bem o nosso papel. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar pela vida do pastor Frank, que nos abençoou com a palavra vinda de Deus, uma palavra maravilhosa para nós. Ele estará retornando para São Luís nesta noite, né? Então vamos estar orando pela vida do nosso amado pastor. Peço que os irmãos fiquem em pé. Agradeço, pastor, pela sua disponibilidade em servir. Foi uma alegria imensa ter o Senhor no nosso meio. Oremos. Pai querido, Senhor de graça e misericórdia, grandioso e poderoso Tu és e digno de toda honra, todo louvor e adoração. Eu quero, amado Deus, te agradecer pela vida do Teu servo, pastor Frank, que usado pelo Teu Santo Espírito, transmitiu a Tua sagrada palavra a nós, Senhor. Que essa palavra transmitida nesta noite não fique só nos nossos ouvidos, mas que penetre no mais profundo do nosso coração, Deus. E que possamos colocar em prática, Senhor, no nosso viver diário,
em nossas igrejas locais, Senhor. E que sejamos, Pai, sempre prontos a servir na Tua obra. Oro também, Pai, pelo retorno do Teu servo que estará voltando para o seio da sua família nesta noite, que o Senhor o conduza na Tua santa paz, Deus, e que mais e mais momentos como esse juntos possamos gozar na presença do Senhor, Pai. Oro também pela vida do pastor Mário Rubens, Pai, que estará retornando também nesta noite, que o Senhor abençoe o Teu servo e os leve na Tua proteção e no Teu cuidado, pois nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe.